A Mercedes e a Red Bull realmente estão em apuros nesse ano de 2022. Segundo o chefe da equipe Ferrari, Mattia Binotto, o motor da equipe italiana é o melhor já visto em 25 anos e que, apesar da confiabilidade, a tendência é que o desempenho seja visto ainda nesse ano de 2022, o que pode colocar as duas equipes em risco nessa temporada específica. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Como que eles falam que é o melhor motor em 25 anos e ele quebra tantas vezes? Vamos entender tudo sobre isso agora, sabendo aí sobre as entrevistas, inclusive as fontes já estão aqui embaixo. Então, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E a equipe Ferrari, apesar de não estar sendo tão louvada assim nesse ano de 2022, com toda certeza é uma equipe diferenciada. Ela passou os últimos anos da Fórmula 1 longe de vitórias. Se eu não me engano, a última temporada em que ela teve mais oportunidades de vitória foi justamente no ano de 2019, com Sebastian Vettel na época, que aconteceu aquele desastre lá da pista de Hockenheim, que a gente se lembra tão bem que acabou tirando, de certa forma, o campeonato do piloto alemão naquele ano especificamente. Mas de qualquer forma, o ano de 2022 já começou com o pé direito para a equipe italiana, que conseguiu vencer a primeira corrida da temporada e posteriormente mais 3 nessa primeira metade do campeonato, de uma forma incrível. Claro que posteriormente a isso, perdeu muito espaço para a equipe Red Bull e para a Mercedes, mas segundo o próprio dirigente da equipe italiana, Mattia Binotto, isso tudo aconteceu simplesmente porque eles conseguiram, de certa forma, trazer um desempenho diferenciado para a motorização do F1 75. Esse é o grande trunfo da Ferrari e que vai fazer toda a diferença para o restante do campeonato de 2022. Mas antes de qualquer coisa, eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo para você ajudar a fortalecer esse canal. É de graça, só um joinha, contribui com a gente aqui embaixo. Enfim, o que Mattia Binotto está falando nessa entrevista é incrível. Segundo ele, o que acontece realmente é que essa nova motorização da Ferrari desse ano de 2022 é sim diferenciada e traz algumas coisas muito interessantes que auxiliaram e muito no desempenho da equipe italiana. Tínhamos mais clareza sobre a unidade de potência sim, porque sabíamos onde estávamos, os regulamentos eram consistentes. Na unidade de potência estabelecemos grandes números em termos de objetivos, e o que fomos capazes de desenvolver durante a temporada passada para o motor de 2022 em mais de 25 anos em Maranello. Eu nunca vi. Isso mostra o quanto a equipe foi capaz de entregar, então isso foi ótimo. O desempenho da equipe Ferrari também caiu nos últimos anos justamente por conta de algumas modificações que ela acabou sofrendo na sua unidade de potência. Na verdade, desde o ano de 2019 a gente percebe que a equipe italiana vem tendo sérias dificuldades com sua motorização. Nós sabemos que alguma coisa tinha de errado naquele motor da Ferrari utilizado por Sebastian Vettel e Charles Leclerc naquele ano. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que algo tinha. Tanto é que a FIA entrou em contato com a equipe italiana ao fim daquele campeonato, investigando sua unidade de potência e podendo entender um pouco melhor o que acontecera. Entretanto, o que aconteceu basicamente foi que os dois times, o time da FIA e da Ferrari, entrou em um consenso secreto, um consenso entre os dois, e acabou que a Ferrari subitamente perdeu em muito desempenho a partir daquele ano específico. Em 2020 a tristeza foi grande, em 2021 também, até que nesse ano de 2022 a equipe italiana conseguiu trazer novamente uma unidade de potência forte, muito boa e talvez uma das melhores do grid da Fórmula 1, à frente da Red Bull Powertrains com a Honda, Mercedes e até mesmo a equipe Renault. Mas apesar desses ganhos impressionantes de desempenho, a gente percebe que a confiabilidade desses motores da Ferrari não é das melhores. Na verdade, perde muito para qualquer outra motorização do grid da Fórmula 1. Realmente é algo triste de se ver a equipe italiana sofrendo tanto com seus motores nesse ano de 2022. Mas Mattia Binotto fala sobre isso, até porque quando ele perguntado se a Ferrari não está indo longe demais, ou seja, utilizando mais potência do que devia nas suas máquinas, o que Mattia Binotto disse é que basicamente ele não acha. Ele acredita que potência nunca é o suficiente e que a equipe talvez tenha que ir mais longe ainda,
com a intenção óbvia de conseguir um desempenho ainda maior com seus motores e talvez sofrer um pouco mais com a confiabilidade. Isso significa apenas uma coisa: eles planejam uma homologação de curto prazo. Eu já vou explicar para vocês o que significa. Antes, olha o que ele falou na entrevista. Não sei se está indo longe demais, porque aumentar o desempenho nunca é suficiente. Certamente priorizamos o desempenho em vez da confiabilidade. O que isso significa? Que talvez tenhamos um plano de homologação curto. E essa questão que Mattia Binotto acabou dizendo sobre um plano de homologação mais curto fala muito sobre qual é a grande estratégia da Ferrari para os próximos momentos, tanto de 2022 quanto para os próximos anos, e o porquê ela tem grande capacidade de acabar ameaçando Red Bull e Mercedes e qualquer outra equipe do grid através desse planejamento. Muitos pensam que a equipe Ferrari é uma das mais burras, vamos dizer assim, desse grid da Fórmula 1 de 2022. Mas esse planejamento, essa estratégia da equipe italiana, sem sombra de dúvida, é extremamente eficiente em um médio e longo prazo na Fórmula 1. E o porquê disso tudo? Uma homologação mais curta significa apenas uma coisa: a equipe Ferrari está disposta a produzir mais peças, mais elementos para o seu motor e trocá-los com um prazo um pouco mais curto, menos prazo. E o que isso significa? Por que isso é tão benéfico para a equipe italiana? Vou explicar o porquê. Na verdade, o que acontece é o seguinte: os motores da Fórmula 1 já foram congelados. E com isso, qual foi a grande estratégia da Ferrari? Foi justamente levar para esse início de temporada, para esse momento do congelamento dos motores, o motor mais potente possível de ser fabricado nas fábricas italianas. E muitas vezes um motor mais potente não significa ser um motor tão confiável assim. Ou seja, eles escolheram por ter mais potência do que confiabilidade em um primeiro momento. Interessante. Mas qual que é o grande trunfo da equipe italiana? É que a potência ainda não foi, de certa forma, totalmente demonstrada nas pistas nesse ano de 2022. Ou seja, mesmo nos circuitos onde a Ferrari demonstrou grande capacidade de desenvolver cavalos de potência, ela ainda não estava com todos os cavalos disponíveis em seus motores. Ela só estará quando ela utilizar mais peças para corrigir os problemas de confiabilidade, que são situações permitidas pelo regulamento, mesmo dentro do sistema de congelamento de motores. Isso significa que, apesar de ter problemas de confiabilidade, ela poderá corrigi-los e ter ainda por cima esse motor com alto desempenho no médio e longo prazo. Claro que num primeiro momento, onde os motores explodem, tem problemas recorrentes, isso é péssimo. Mas vamos pensar até o ano de 2025, que realmente terá que utilizar esses motores de todas as equipes. A Ferrari vai ser uma equipe que vai ter uma grande vantagem sobre Red Bull e Mercedes, provavelmente justamente por ter focado muito mais em desempenho do que em confiabilidade nesse ano. Mais do que isso, tanto na unidade de potência como nas demais, temos restrições de horas do dinamômetro e essas restrições vêm influenciando no resultado, porque em outros períodos sem restrições, você simplesmente vai multiplicar o esforço no dinamômetro para o desempenho e confiabilidade. Portanto, sendo limitado por essas horas, você precisa fazer sua própria escolha. Quando for setembro, outubro, novembro e dezembro, e sem dúvida que ultrapassamos os limites do desempenho, além do que seria o plano normal de confiabilidade. Mas porque sabíamos que seria importante recuperar a força, ela poderia ter ficado paralisada por 4 temporadas. A confiabilidade pode ser corrigida mais tarde. E essa estratégia da equipe italiana é interessante também para esse ano de 2022. Vamos nos lembrar que se não fosse essa confiabilidade abalada de Charles Leclerc e Carlos Sainz, no GP da Áustria de Fórmula 1, onde era a casa da Red Bull, eles teriam vencido a equipe austríaca com tranquilidade, facilidade naquela corrida específica, se não fosse esses problemas de confiabilidade. E deixa eu lembrar uma coisinha para vocês: se recorrentemente a partir daqui Carlos Sainz e Charles Leclerc conseguirem ficar à frente de Verstappen em todas as corridas, ou pelo menos a maioria delas, no último GP existe chance sim de Leclerc bater o piloto holandês nesse ano.
E isso sem contar com a possibilidade de a Mercedes chegar muito mais forte para essas próximas corridas, como por exemplo o GP de Spa, graças à modificação do regulamento através das novas diretivas técnicas da Fórmula 1. De certa forma, se esse plano da Ferrari funcionar e ela conseguir corrigir realmente esses problemas de confiabilidade, ela pode acabar conseguindo bater sim Max Verstappen em 2022. Mas você acha que isso é possível? Você acha que essa estratégia é tão boa como eu venho falando nesse vídeo? Você concorda ou discorda? Já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Eu acredito que essa estratégia é sim muito boa e que a chance de a Ferrari bater a Red Bull é possível sim, ela existe. Claro que Verstappen é um piloto diferenciado e a equipe austríaca tem errado muito menos do que a Ferrari nesse ano e tem um carro muito mais confiável. Mas é possível. Para isso, eles não podem mais cometer nenhum erro e precisam fazer muito mais do que é o esperado deles nesse ano. Mas que é possível e que seria impressionante uma disputa na última corrida entre Charles Leclerc e Verstappen pelo campeonato, sem sombra de dúvida seria, até porque seria uma reviravolta impressionante isso que tem acontecido até aqui. Enfim, se você concorda comigo, comenta aqui embaixo, se discorda também, mas sempre lembre-se de deixar o like nesse vídeo, o seu joinha fortalece o canal e contribui com a gente. E também já se inscreva aqui embaixo ativando o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!